Do Maná do Céu para você. Boa tarde. O Maná de hoje é Início era a palavra. Eu vou estar lendo lá em Eclesiastes 3:3. Vamos lá? Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Para tudo. 3:3. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Hoje, quando o Senhor, me falou isso, foi porque quando eu acordei, eu tive um sonho e na hora eu falei, Senhor, o que é esse sonho? Eu já vi que era um ataque, uma batalha, e eu acordei assim, já triste, e aí foi quando o Senhor falou, comigo, o início era a palavra. Quem é a palavra? Deus. E por que ele está falando isso? O Espírito Santo está falando isso para mim. Início era a palavra, tipo assim, início era Deus. E ele já mandou Jesus, que é o Filho, para morrer pelos pecados e nos perdoar. E aí, deixou o Espírito Santo para caminhar conosco. Foi quando o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração isso. Por quê? Porque o sonho de ataque foi exatamente querendo trazer meu passado, ou seja, e mexer nas minhas emoções. E lembra que onde o Senhor falando da jaqueta, da proteção, de proteger o que? O coração. E primeiro vem o ataque onde? Na mente. E era onde? No sonho. E foi quando o Senhor começou a falar, o Espírito Santo aí falando comigo, nesse versículo. Tempo de matar, já mata o que está querendo te matar. O quê? Nem traz vida, nem fala do que você sonhou. Já mata. E foi quando o Senhor falou para mim assim, é tempo de curar. Está no tempo agora de ser usada para curar. Contei, as experiências. Então o Senhor está dizendo assim, não é tempo de ir porque vai te matar, vai matar o que? A fé, vai trazer o que? Doença. E o Senhor está falando, não é tempo de ficar doente, é tempo de curar. Mata o que está te matando, não dá vida e continua sendo usada, Não vai ser curado, não vai trazer doença. Porque o que era? E aí o Senhor falando aqui, tempo de destruir, derribar, destruir, arranca fora, tira fora esses pensamentos aí, deleta. E ele falando, tempo de edificar, edifica como? Edifica as promessas, reafirma o que o Senhor já tem falado, e foi exatamente isso que o Senhor começou a ministrar no meu coração. Aí quando o Senhor começou a falar isso comigo, ele já começou a lembrar das minhas promessas, Traz memória que te traz esperança. Foi quando o Senhor começou a falar mais ainda das minhas promessas, que daí é quando ele começa a entregar mais ainda, Falando mais um pouquinho. E aí foi quando o Senhor falou da chave da vitória, A chave é o quê? A fé. Porque para a gente viver as vitórias que o Senhor tem para nós aqui, nós precisamos de fé. E aí lembra, a fé é o quê? É a chave que vai dando os acessos. Então cada acesso que a gente vai ter, a gente vai ser forjado, a gente vai ser testado, a gente vai ser provado. Para quê? Para a gente estar preparado para viver o que o Senhor vai nos entregar. Então, cada vitória é um degrau que a gente vai. E para isso a gente precisa da fé, precisa da dependência do Senhor, precisa da constância. Então, foi quando o Senhor estava falando comigo sobre esse sonho, tipo assim, o que eu fiz? Lembra da palavra buscar primeiro o reino? Eu fui perguntar para o Senhor. Aí, quando ele falou, já mata, ou seja, não deixa matar sua fé. E tempo de curar, ou seja, vai me servir, tipo assim. Não é hora de ficar doente, não, é hora de curar. E daí ele falou, derribar, já destrói o que tá querendo, já destrói, arranca pela raiz. E ele falou, já edifica aí, traz vida, edifica, fortalece aí o que eu já te falei, o que eu tô te falando agora, entregando mais promessa. E aí eu fiquei maravilhada e falei, nossa, Senhor, muito obrigada, Ali já orei agradecendo o Senhor e profetizando mais ainda, que a gente tem que profetizar as coisas para as nossas vidas e o Senhor é tão bom porque deu um dia maravilhoso para a gente viver. E enquanto eu estava ali, fazendo uma devocional, veio um rapaz aqui no portão e falou, moça, a gente saiu cedo hoje, não tomamos café, você pode dar 2 pãezinhos? É aqueles rapazes que vêm da casa de recuperação e vêm para pedir doações de roupas. E aí foi quando eu falei, não, eu vou ali preparar os pãezinhos. E quando eu estava ali preparando, o Senhor falou, nós vamos falar com eles. Eu falei, tá bom, eis-me aqui, Senhor. E foi quando eu fui ali falar com ele que o Senhor tinha um recado para ele. E ele ficou emocionado na hora que eu falei para ele. E ele falou, moça, você acredita que foi a primeira casa que eu vim? Era para eu vir aqui. Eu falei, olha... Aí ele já sentiu a presença do Senhor ali. Eu falei, glória a Deus. E ele pegou e falou para mim assim... Como que é que ele falou? Ele falou assim...
Nossa, moça, e é o primeiro alimento, né? Eu falei, então, primeira refeição, olha, você está recebendo um café, né? E você já está recebendo o pão do céu, né? Que é o alimento, né? O maior alimento. E aí eu falei, o Senhor falando com você, e ele ficou todo maravilhado, e eu falei para ele, olha, não desiste, continue firme, caminhando, né? Continue fazendo o seu propósito. E ele falou para mim assim, ele ficou ali todo emocionado, saiu todo feliz, agradecido, né? E aí foi quando eu entrei aqui, foi quando o Senhor falou exatamente, né, sobre esse versículo, né? Que aí foi quando o Senhor falou para mim, né? Que da mesma forma que eu estava ali, acordei, né, já querendo algo mexer na minha mente, imagina como tá a cabeça dele, né, ali, imagina, porque ele ficou muito emocionado, o que o Senhor falou com ele, então, tipo assim, o Senhor, aí foi quando o Senhor ministrou meu coração, né, da parte de ficar também, porque ali falei para ele perseverar, não desistir, né, continuar fazendo o propósito dele, e o que o Senhor fez da minha vida, eu simplesmente o Senhor fez através da minha vida na vida dele também, né? E ali eu fiquei assim feliz, agradecida pelo Senhor e falei, Senhor, eis-me aqui. E quando depois eu continuei ali, né, e o Senhor, né, lendo mais, né, outras passagens, depois já era quase perto do horário de almoço já, e eu estava lendo até na Bíblia, falando que o Senhor está próximo e que a gente não pode deixar de falar do amor de Jesus. E foi quando um rapaz veio ali no portão e falou, moça, eu tô com fome, tem comida? Eu falei, tem. Aí eu vim aqui, preparei o almoço para levar lá para ele. E aí eu falei, vou falar de Jesus e fui falar com ele. Nossa, aí ele falou assim, quando eu falei para ele voltar para Jesus, ele falou, não consigo, mas ele falou assim, colocou aquilo para fora de uma tal forma que ele chorava tanto. E eu falei, tira o não, fica com o consigo, porque Jesus é o que faz você conseguir, é Ele que está falando com você aqui agora. Você não veio aqui à toa pegar esse alimento, você está recebendo o alimento do céu. E ali eu comecei a falar com ele, ele chorava muito, mas muito mesmo, como uma criança, e falou para mim que ele tinha um filho. O filho dele chamava Isaac, era o filho da promessa. Eu falei, então, o seu filho é o filho da promessa e você também é a promessa de Deus. Ele está aqui, você veio aqui exatamente para ele falar com você. E falei, ele quer te libertar, ele quer te colocar de pé. E ali ele falou, né, que ele estava morto. Eu falei, não, o Senhor quer te dar vida. E aí eu conversei bastante ali com ele, ele chorou muito, sabe, sentou no chão, mas ele chorava e falava da vida dele, que ele estava na rua. E foi quando eu conversei com ele, né? E depois a vizinha veio e trouxe algo para ele tomar. E eu falei, olha o cuidado de Deus com você, trouxe até algo para você beber. Isso é o amor de Jesus com você. Aí ele ficou todo, e ele só chorava. Ele chorava. Ele sentou no chão assim, mas ele chorava tanto, como uma criança. Eu fiquei assim, com o coração partido. E fiquei pensando, meu Deus, olha o que o diabo faz, né? Uma escravidão, né? Deixa a pessoa, né? E aí eu fiquei ali com muita dó dele. E falei para ele que eu ia continuar orando por ele. E depois a vizinha falou para ele lá, debaixo das árvores, para ele almoçar debaixo da sombra. Ele foi almoçar lá e depois ele veio aqui me agradecer. E falei para ele continuar firme, perseverando, né? E falei que eu ia continuar orando por ele, né? E para ele ficar em pé, que Jesus é o que nos levanta. O cair é do homem, mas o levantar é Jesus. Ele que nos levanta. E que para ele ser forte e corajoso, não retroceder. E que Jesus hoje marcou encontro com ele. E ele ficou ali, foi embora feliz, já mais calmo, sabe? E depois eu entrei aqui e continuei orando pela vida dele, falando para Jesus, né? Eu sei que Jesus vai continuar cuidando dele, porque Jesus fez ele vir aqui, não foi à toa, mas eu fiquei assim muito... eu fiquei assim com muita dó dele, sabe? De ver, assim... Imagina a situação que ele estava, naquele sol ali, sabe? E falando de um filho, do filhos. E aí eu fiquei com muita dó, mas eu tenho certeza que Jesus marcou esse encontro para falar com ele. Foi quando o Senhor estava falando, né, do porquê da batalha logo cedo. Porque
a gente tem que estar atento à voz do Senhor, né? Mesmo tempo que a gente está andando aqui, né, com a chave da vitória para ir morar na eternidade, a gente está servindo o Senhor e a gente vai ser provado, a gente vai ter ataque para quê? Para nos parar. E foi quando o Senhor falando comigo, da mesma forma que veio um ataque, né, para tentar me parar, para mexer nas minhas emoções, para me parar logo cedo, porque eu já sabia que 2 ia vir aqui, né? Então, o que o Senhor estava me falando? O Senhor ministrou na minha vida, tipo, vai, filha, vai curar, não vai gerar doença, vai curar, né? Tipo assim, é o Senhor que cura, mas tipo assim, e a gente é um instrumento, mas o Senhor está falando, vai, filha, você já está curada, não é para deixar virar doença. E aí, quando o Senhor falando, dá exatamente, né, o que o Senhor falou com eles, né, o que estava o primeiro para ele continuar caminhando, é o Senhor falando comigo ali. Eu falei, Senhor, é tremendo, porque a gente é usado para ministrar nas pessoas, mas é o Senhor falando conosco também, né, tipo, não pare, continue no seu propósito. E pro rapaz ali, né, que eu fiquei vendo. E ali eu pensei muito sobre a minha vida e agradeci ao Senhor. Todos os dias eu falo, Senhor, obrigada, porque o Senhor me libertou. E hoje eu poder caminhar com o Senhor, poder servir o Senhor, né? Então, meu desejo é que eles também, né, continuem, né, assim, ouvindo, que eles possam, né, não retroceder, em nome de Jesus. E que essa palavra fale no seu coração e que se você hoje também, né, se depara com alguma batalha, né, fale com o Senhor, Ele tá aí do ladinho, já está aqui, né, levando a você a viver isso daqui, ó, Eclesiastes, fala do tempo para tudo. Aqui quem está falando isso é Salomão, que escreveu isso, né, o homem rico e sábio, ó, tá falando aqui, ó, olha, imagina, ele era rico e sábio e ele estava também, ó, aqui, ó, então ele está trazendo aqui o ensinamento, né, o Senhor está trazendo ensinamento aqui, ó, tempo de matar, ou seja, não deixar nada vir nos matar a nossa fé. E a gente levar cura para outras pessoas, né? Falar do amor de Jesus, né? E a gente só pode fazer isso se a gente está curada, né? E não deixar, né, e ajudar aqueles que estão, né, talvez parados, né? Ajudar eles a ficarem em pé e falar palavra que vai edificar, né? Fortalecer e dar vida, né? Que o Senhor fale grandemente no seu coração, como falou muito ao meu coração, e que a gente continue caminhando com o Senhor, desfrutando das vitórias, né? E até a gente ir para o céu. Vamos fazer uma oração? Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por o Senhor dizer que o início era a palavra, o início era Deus, o Senhor é nosso Pai, o Senhor está dizendo para a gente, volta para o início, lembra do que o Senhor já fez, já deu seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, já deixou o Espírito Santo para caminhar aqui conosco, nós não estamos sozinhos, nós estamos com o Espírito Santo para nos guiar, para nos alertar, para nos deixar a fazer nós entendermos o que está acontecendo, que tudo que vem para nos atacar é para a gente ser forjado e crescer e estar mais perto de Ti, a não retroceder e sim a caminhar, a ser forte, a fortalecer a nossa fé, a perseverar, a manter a constância, a continuar caminhando para a gente acessar tudo que o Senhor já tem preparado para nós, que são as vitórias, são as bênçãos aqui, e estar cada dia mais perto a estar morando contigo no céu. Pai, a minha oração é essa, que cada um possa, Senhor, saber, ó Pai, viver o tempo, mas depender totalmente de Ti, para saber o tempo de lutar, o tempo de caminhar, o tempo de Te ouvir, o tempo, ó Pai, de Te servir, o tempo, ó Pai, como diz aqui, Pai, da gente edificar, ser edificado, edificar outros, porque o Senhor me edificou primeiro, para depois eu ajudar outros a ser edificado. Assim, Pai, que o Senhor continue fazendo em mim, através de mim, que cada um também, Pai, seja, Pai, deixando o Senhor fazer em cada um e ser usado por Ti, Pai. Assim é minha oração, no nome que há poder, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Uma ótima tarde, se inscreva, compartilhe e deixe Jesus te usar, dá o like para o YouTube mandar para mais pessoas, tá bom? Tchau!